Na última sexta-feira, o ministro Antonio Tajani, depois de uma reunião ministerial, informou que um novo decreto-lei foi assinado. Esse decreto limita o reconhecimento da cidadania italiana, que agora é apenas para netos e filhos. Além desse projeto-lei, outros dois projetos foram anunciados, os quais impactam na forma como a cidadania via administrativa vai ser reconhecida. Tanto este projeto-lei da limitação como os outros dois passarão pelo crivo do Senado e da Câmara. Contudo, uma série de coisas estranhas ficaram no ar nesse decreto e nós vamos conferir nesse vídeo aqui. Antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Como nós sabemos, na sexta-feira passada uma notícia muito estranha chegou do nada e abalou os planos de muitas famílias com origem italiana no Brasil e no mundo inteiro. O direito à cidadania italiana havia sido limitado na calada da noite. Tudo isso foi feito por um decreto-lei na urgência e agora o reconhecimento à cidadania italiana é só para netos e filhos de italianos. No entanto, esse decreto tem validade apenas por 60 dias depois. Para manter a sua vigência, ele precisa ser aprovado antes no Senado e na Câmara. Além disso, agora também não é mais possível realizar o reconhecimento da cidadania por via administrativa pelos consulados. O reconhecimento vai ter que ser feito agora por um órgão que nem sequer existe e que eles dizem que vão criar em Roma. É importante também destacar que existem outros artigos estranhos, os quais fazem distinção entre os italianos nascidos na Itália e os italianos nascidos no exterior. Este formato de decreto-lei lá na Itália compara-se às medidas provisórias que nós temos no Brasil. E foi muito utilizado lá na Itália no período do Covid-19, da pandemia, quando era necessário pular etapas e agilizar certas leis na emergência. Mas como vocês já devem ter se dado conta, para que isso seja utilizado é necessário que haja extrema urgência. Então eu pergunto, qual foi a justificativa para limitar o reconhecimento à cidadania italiana com urgência? E pasmem, o motivo foi a urgência pela segurança nacional da Itália. Isto é, no mínimo, exótico. Uma lei com quase 35 anos foi alterada na calada da noite, na urgência, por conta da segurança nacional do país. Mas de fato, qual era o risco que os descendentes de italianos pelo mundo estavam oferecendo à Itália? No discurso do ministro Antonio Tajani, ao anunciar a medida, ele cita que muitas pessoas usam a cidadania somente para ir a Miami. Ele alega também que muitos utilizam a sua cidadania para fazer turismo sanitário, ou seja, para aproveitar o sistema de saúde italiano. O ministro, na ocasião, também apresentou algumas folhas com empresas de cidadania oferecendo descontos de Black Friday, as quais estariam então tratando a cidadania italiana como um produto de prateleira. Tudo bem, você pode concordar que o que ele apresentou não é o ideal e que também não está certo. Mas qual é a justificativa de se utilizar de um dispositivo da Lei de Segurança Nacional para barrar a cidadania por conta dessas coisas? É importante também ressaltarmos aqui que na fala do ministro, simplesmente nenhum dado e nenhuma estatística foi apresentada. Houve aquele famoso discurso por discurso, a fonte da própria cabeça. Assim sendo, vejamos qual é o risco real ou o rombo na economia que o tal do turismo sanitário tem proporcionado aos cofres públicos da Itália. Onde estão os dados, Tajani? Na verdade, o que acontece em grande parte dos casos é até o contrário. Muitos ítalo-brasileiros, quando descobrem-se doentes, retornam ao Brasil para começarem o tratamento em solo brasileiro perto da sua família. Reitero aqui qual é o perigo nacional que isso representa para a Itália. Sim, é necessário representar perigo para a segurança nacional da Itália, porque este foi o dispositivo utilizado para se justificar. Mas se o perigo à segurança nacional da Itália não é encontrado no turismo sanitário, será que é possível encontrá-lo nos passaportes que são utilizados para viajar a Miami? Entende-se sim o fato de ser encarado como desrespeitoso o tratamento que algumas empresas dão à cidadania italiana, utilizando-se de artifícios de venda como Black Friday ou Semana do Consumidor. Mas aí também é necessário ser um pouco mais imparcial e olharmos para a taxa de 600 euros recentemente aprovada e que ela vale para cada um dos requerentes. E isso faz do governo italiano um sócio nesse negócio,
um sócio que muitas vezes ganha muito mais do que os próprios advogados e as empresas. Afinal, um processo com 10 requerentes custará 6 mil euros. Isso é, convertendo para real, são quase 40 mil reais que você vai precisar pagar em taxas para o governo italiano. Então, se o reconhecimento à cidadania italiana é um negócio, como o ministro Antonio Tajani afirma, o seu governo é um dos principais sócios disso. Porém, o que causa mais estranheza em tudo isso é que o Antonio Tajani é o presidente do Conselho Geral de Italianos no Exterior. E conforme Walter Petrucciello, membro deste comitê, o tal conselho não foi consultado em nada, sendo que qualquer alteração para os italianos no exterior precisa passar pelo conselho. Então, por que foi utilizado um recurso de urgência sem apresentar uma fundamentação de urgência? Na verdade, meus caros, o texto do projeto parece ter sido escrito por um estagiário. Nunca se viu, por exemplo, um decreto que menciona a hora, segundo o fuso horário de Roma, para tal coisa ser cumprida. Outra fala do ministro que chama a atenção é que parece que o projeto que ele apresenta considera apenas os italianos no exterior italianos de fato depois do reconhecimento, sendo que a própria lei diz que nós no exterior já nascemos italianos e que o reconhecimento é apenas uma mera formalidade. Por isso, a lei é o ius sanguinis, é o nosso sangue que determina o reconhecimento e não um papel. Isso parece, sabe o quê? Coisa de alguém que nunca se deu o trabalho de ler a lei do jeito que ela realmente é e toma por base preconceitos individuais. E agora, o que é possível ser feito? Se você não se enquadra nas novas leis e de fato elas forem aprovadas e isso for mantido para sempre, o que nos resta é confiar na justiça italiana. E portanto, a via judicial existe para que os seus direitos sejam garantidos. Vocês sabem que aqui eu indico a Alma Cidadania, eles estão desde sexta-feira, isso é, desde quando essa bomba saiu, reunidos com os seus advogados, desenvolvendo uma série de testes e possibilidades para que, se caso essa lei de fato seja mantida depois dos 60 dias sendo aprovada, exista a possibilidade de ter um enfrentamento real na justiça para que os seus direitos sejam agora garantidos por meio da via judicial. Creio que a partir de agora o diálogo regional fará mais sentido ainda. Mais do que nunca é imprescindível agora afirmar parcerias locais. No nosso caso, de muitos dos que seguem aqui o canal, parcerias e relações com instituições e políticos do Vêneto que sejam amigáveis aos descendentes, desenvolvendo assim maior intercâmbio cultural e comercial, possibilitando um tratamento mais digno para aquele que tem origem vêneta. E eu já lembro que eu tenho curso de língua vêneta, que era a língua aí dos nossos imigrantes, também a língua que eles continuam falando lá na região do Vêneto, e aliás é uma prova de laço com a Itália aí que não tem como quebrar, né? Porque essa daqui é uma das exigências que eles também vão fazer, eu não sei especificamente como, mas esse daqui também é um laço aí que não tem como dizer não existe nenhum laço da pessoa com a Itália, porque enfim, não é qualquer um que sabe, por exemplo, língua vêneta, as línguas locais, não é qualquer um. Havendo interesse em estudar o idioma vêneto, você pode acessá-lo no link que eu deixo aqui embaixo. Agora, se você foi pego de surpresa ainda, não está acompanhando e quer conferir um pouco mais desde o início esse processo da limitação, então eu te aconselho a assistir esse vídeo aqui.